Oi, irmãos, boa noite, graça e paz. Queridos, eu Amém. queria dividir com vocês uma coisa do coração, tem a ver com o versículo 8 de Gênesis 2. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, e aqueles que às vezes falam comigo, às vezes a gente conversa, ficam meio chateados porque tem duas coisas que eu converso muito, que é esporte e a outra é planta. E E nessa história de falar de planta, a gente o tempo inteiro lembra de jardim. Mas essa semana, a experiência com jardim foi um pouco diferente. Eu nem estava mexendo em planta, mas eu fui, de alguma maneira, tocado por aquela sensação, aquela imaginação da presença de Deus no jardim com o ser humano, né? Que é algo que a gente não sabe exatamente o que é. A gente O único que eu acho que foi o William, uma vez no acampamento, ele escreveu uma coisa bonita, numa dinâmica, sobre o que é que você gostaria de perguntar para alguém. E o William, ele escreveu que ele queria, ele surpreendeu todo mundo, ele disse que queria perguntar para Adão como que era antes da queda. Eu achei muito bacana aquela colocação dele. E com essa história da semana aí do coração e do jardim, eu estava lembrando de uma criança, né, os nossos filhos, quando são pequenos, que eles, muitas vezes, eles seguram com aquelas mãozinhas gordinhas deles num dedo nosso, um dedinho. E parece que aquele dedo já é suficiente. Parece que aquele dedo já é uma segurança que eles não precisam de mais nada. Parece que aquele dedo provê eles de um afeto, de um lugar, né? E eu confesso que isso uma coisa vai levando a outra, né? Aí me levou aquela música do Baruch, Ai que saudade, do Jardim da Inocência, e de uma imagem mesmo, dessa coisa de quem é pai e filho, segurando no dedo, caminhando, segurando uma mão, confiando naquela mão, a mão que aquece, a mão que faz com que você não sinta solidão de forma nenhuma. E eu realmente fiquei pensando na maravilha que era esses encontros do homem com Deus. E a palavra que veio ao meu coração, a expressão simples era o quanto era prazeroso para Deus passear com o ser humano. Que às vezes a gente pensa que Deus quer grandes coisas e ele só quer passear conosco. Ele só queria passear, né? Todas as tardes, fim de tarde, ou os períodos que a Bíblia relata de alguma forma, era só uma caminhada com o ser humano. E eu fiquei pensando da minha parte o quanto eu também desejava passear com ele. E é ruim às vezes a gente perceber que possivelmente Deus deseja muito mais passear conosco do que a gente com ele. Que ele se faz muito mais, infinitamente mais presente na nossa vida do que nós na vida de Deus. Mas com essa sensação e essa alegria de saber também que Deus queria andar conosco, parece uma inversão, né? Do texto do Antigo Testamento que fala sobre Enoque que andou com Deus e Deus o tomou. Mas não é presunção, não. Acho que esse desejo de querer passear com Deus, querer que o Senhor de novo passeie conosco, e eu acho que isso de fato aconteceu por obra da cruz, porque aí uma outra caminhada foi inaugurada. Só que nós não estávamos mais no jardim. E aí do passeio do jardim, nós passamos a peregrinação na terra. E passear é muito mais gostoso do que peregrinar. E peregrinação tem pedacinhos de jardins, pedaços de deserto, pedaços de tantas coisas.
É só a gente lembrar das histórias do Carlinhos, nas andanças dele, que a gente vai ter uma noção um pouquinho maior de peregrinação. E hoje é a nossa jornada, é peregrinar, né? Peregrinando nessa terra, peregrinando por sobre os montes, como diz a canção, peregrinando sobre os vales e montanhas da vida, peregrinando. Mas o consolo é que o mesmo Deus do jardim, que passeava conosco, agora peregrina conosco, né? E é muito bom saber que nessa peregrinação nós temos algumas pequenas paradas, como essa que a gente faz aqui hoje, como bem diz o Carlinhos, para recuperar as forças, e a gente tem nesse espaço um pit stop aí na nossa peregrinação de caminhar, de lutar com as coisas da vida, e a gente pode ter um tempo devocional, pode ter um tempo de lembrar do Deus que segura a nossa mão, pode lembrar do Deus que, assim como ele desejou ansiosamente tomar a ceia com os discípulos, deseja ansiosamente que haja a plenitude novamente na nossa vida no dia final. Enquanto isso, que esse momento seja um momento devocional, que seja um momento em que a gente experimente um pouco desse culto, já que nós vivemos em espírito e em verdade, porque adorar a Deus em espírito e em verdade é viver o tempo todo, que esse momento seja apenas e tão somente singelo e devocional, o momento da gente encontrar com o nosso Pai nesse fim de tarde e adorá-lo também em espírito e em verdade. Queria que você orasse, fechasse os teus olhos, tivesse essa oportunidade de sair um pouco das coisas técnicas, das coisas barulhentas, das preocupações, e lembrasse que talvez seja um pequeno momento de jardim esse encontro nosso de fim de tarde, e que a presença de Deus é real e é fiel nas nossas vidas. Pai, nós te louvamos por esse fim de tarde, te louvamos por tudo aquilo que o Senhor carrega no coração, Deus. Coisas que, inclusive, nós nem tivemos acesso ainda. Nós te agradecemos pelo teu grande amor por nós. Te louvamos porque o Senhor, tantas vezes, procura nos chamar a atenção para contemplar a criação, para contemplar as obras das tuas mãos, mas principalmente para perceber a tua presença perto de nós, dentro de nós. Que esse seja mais um momento, Senhor, em que nós possamos desfrutar da tua companhia santa e da companhia do teu Espírito. Para isso nós te pedimos, perdoa os nossos pecados, Senhor. Estende a tua mão e deixa que nós possamos tocá-la, sentir os nossos corações aquecidos como os discípulos no caminho de Emaús. E que o Senhor Jesus Cristo seja honrado na nossa vida, no nosso culto, no nosso tempo aqui. Em nome de Jesus, recebe os nossos cânticos e o nosso louvor, para a honra e glória de Jesus.
saber mais de ti, meu Deus, qual grande oleiro. Quebranta-me, transforma-me e molda-me a tua imagem, Senhor. Quero ser mais como tu, ver a vida como tu, desbordar do teu Espírito e refletir ao mundo teu amor. Quero ser mais como tu, ver a vida como tu, transbordar do teu Espírito e refletir ao mundo teu amor. Teu amor por mim é mais doce que o mel, e tua misericórdia é nova cada dia. Teu amor por mim é mais doce que o mel, e tua misericórdia é nova cada dia. É por isso que eu te louvo, é por isso que eu te sirvo, é por isso que eu te dou o meu amor. É por isso que eu te louvo, é por isso que eu te sirvo, é por isso que eu te dou o meu amor. Teu amor por mim é mais doce que o mel, e tua misericórdia é nova cada dia. Teu amor por mim é mais doce que o mel, e tua misericórdia é nova cada dia. É por isso que eu te louvo, é por isso que eu te sirvo, é por isso que eu te dou o meu amor. É por isso que eu te louvo, é por isso que eu te sirvo, é por isso que eu te dou o meu amor. Nós praticamente não experimentamos um tempo em que é tão verdade o chorar com os que choram e o se alegrar com os que se alegram. Esse tem sido um tempo de lutas, batalhas, mas também de muitas experiências que a gente tem tido com Deus, e ver como Deus socorre, cuida, salva, cura,
recolhe para si pessoas, para o coração dele. Tem sido um tempo em que a igreja tem sido movimentada a orar e sentir a dor e a alegria do outro. E a gente tem nesse momento essa oportunidade de agradecer, para que todos possamos juntos nos sentirmos edificados nas respostas que Deus tem dado, e também de interceder. Então, eu queria deixar você à vontade para você lembrar. Queridos, a gente tem a nossa lembrança de cuidados, né? A meninada, eles têm se preocupado em fazer alguns projetos do reino, né? As meninas estão se envolvendo com as meninas lá do Cabo Sul, os garotos estão se envolvendo com o Roberto Diamanso, os irmãozinhos estão se mexendo, e a comunidade tem se envolvido com as vidas. É o que nós devemos fazer enquanto esse tempo não passa. E depois que passar, mais ainda. Que Deus nos dê essa mentalidade. E uma das formas que nós nos envolvemos é socorrendo as vidas, e para isso a gente sempre lembra do nosso tempo de oferta, dos nossos dízimos, e você tem aí na tela o lembrete, né? Para que você não esqueça. Não fique pensando que porque nós não estamos presencial, nós não estamos precisando dos recursos e utilizando os recursos para, de alguma maneira, abençoar a vida das pessoas. Então, tenha esse cuidado, faça isso, né? Eu queria orar com você, depois nós vamos ouvir um cântico, e aí vamos ouvir a palavra do Senhor. Deus, nós te damos graças porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem sido presença constante. Pedimos perdão quando muitas vezes nós não confiamos no Senhor, pelas nossas maluquices, Pai. Pelo nosso jeito estranho de ser, pela maneira pecadora que muitas vezes nós temos. Mas obrigado, porque a tua palavra diz que o Senhor que faz nascer o sol sobre justos e injustos. O Senhor tem abençoado as nossas mãos, as mãos daqueles que trabalham, as mãos daqueles que muitas vezes enfrentam lutas, e tem multiplicado de uma maneira que a gente possa compartilhar, Pai. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor continue de novo a multiplicar, acima dos recursos, que o Senhor continue a multiplicar um coração doador, Pai. Um coração que socorre, um coração que se importa e um coração que se envolve. E que a casa e o lar dos meus irmãos sempre seja abastecido disso, da tua presença e também dos recursos necessários. E que isso glorifique a Jesus, Pai. Que isso transborde, que isso seja motivo de testemunho para dizer que há uma igreja simpática, que reparte o pão e que se importa com aqueles que sofrem, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Pequeno sou, mas me amas mesmo assim. E ao perceber a diferença do teu pensar e o meu, surpreendente é poder ser filho teu. Estou aqui, não por merecer, sou tão fraco, mas me sustento em teu poder. Estou aqui, quiseste me escolher, aceitaste-me, frágil mesmo assim, e humildemente eu venho a ti. Como entender sua graça ao me
salvar. O próprio Deus morrendo em meu lugar. Eu perceber o quão distante meu coração do teu. Surpreendente é andar contigo, ó Deus. Estou aqui, não por merecer. Sou tão fraco, mas me sustento em teu poder. Estou aqui, quiseste me escolher, aceitaste-me, frágil mesmo assim, humildemente eu venho a ti. Eu me rendo aos teus pés, tens de mim o que quiseres. Quando eu sou fraco, forte és. Eu me rendo aos teus pés, tens de mim o que quiseres. Quando eu sou fraco, forte és. Estou aqui, não por merecer. Sou tão fraco, mas me sustento em teu poder. Estou aqui, quiseste me escolher, aceitaste-me, frágil mesmo assim, humildemente eu venho a ti. Gratidão pela presença do Leandro e deixar ele à vontade para que o Senhor possa. A gente estava com saudade, viu, Léo? Já fazia tempo. Seja bem-vindo aos nossos lares e à sua casa também. Muito obrigado, gente. Obrigado pelo convite, Tom. Para mim é sempre um privilégio estar com vocês, mesmo que por vídeo, né? Uma coisa do nosso momento, e eu entendo que seja um momento, não acho que vai ser para sempre, e se Deus quiser, nós estamos mais perto disso se tornar uma história que vivemos, de termos passado por isso. É o meu desejo e oração. Mas uma coisa é certa: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele escolheu habitar no coração do quebrantado e do contrito. Então, somos a igreja de Jesus, no templo, em casa, em qualquer lugar. Graças a Deus por isso, né? Somos igreja. É muito bom estarmos presencialmente. É uma delícia. Eu percebi quão fraco eu sou. Quão fraco, é verdade, né? Pode me chamar de religioso, eu sou fraco. Eu preciso desse ajuntamento. Eu não consigo. Eu falo, Jesus, eu sou fraco. Você não está entendendo. Vai dar ruim se isso durar muito. Eu não vou conseguir, Jesus. Aí eu me lembro que o poder de Jesus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Só ficou evidente o quanto eu sou fraco, o quanto eu sou pequeno, o quanto eu não posso, o quanto eu não mereço, mas mesmo assim, ele continua me amando, me sustentando e amando você, a sua casa, a sua família, porque não tem a ver com merecimento, como a gente cantou, não tem a ver com merecimento. Ele é quem nos escolheu, foi ele quem nos predestinou, foi ele que tomou o meu e o seu lugar na cruz do Calvário. Ainda que eu queira, ele não deixa, porque não existe nada mais poderoso do que o sangue de Jesus. Até quando eu cair, a mão dele fortemente vai me colocar de pé, não por minha causa, mas por causa do sacrifício de Jesus, que nos ama apesar de nós. Quem é que merece? Né? Quem é que merece? Essa semana também tive uma experiência muito bacana.
Acho que não está atrapalhando essas motos passando aqui não, né? Tá atrapalhando? Senão eu mudo de cômodo. Essa semana eu tive um sonho com uma prima minha. Eu sonhei que eu encontrava com ela e eu dizia, nossa, como é que você tá? Ela falou, cara, eu tive uma experiência com Deus. Isso no sonho. Tive uma experiência com Deus. Eu pedia um sinal, eu pedia uma manifestação, eu pedi uma experiência com Deus e Deus falou comigo. Deus disse que estava falando sobre mim na eternidade. E na minha cabeça, no meu sonho, eu via Deus contando para os anjos sobre ela. E ela está distante de Jesus na vida real. E eu acordei e a presença de Deus parecia que estava aqui nesse quarto. Parecia não, ela estava. E eu fiquei super constrangido com o amor de Deus, assim, cara, como assim Deus falando dela na eternidade? E eu lembrei de Jó, Deus falando de Jó na eternidade. E eu falei, cara, será que é um sinal de Deus? Alguma coisa que Deus quer falar com ela? Fui atender, terminei de atender, aí o Espírito Santo, cara, você tem uma missão, você precisa contar isso para ela. Eu, beleza, vou mandar uma mensagem no WhatsApp. Contei o sonho. Na verdade, falei assim, Fá, o nome dela é Flávia. Fá, você pediu uma experiência com Deus? Ela me responde um emoji chorando. E ela, sim. Eu falei, então tá. Aí eu mandei o sonho. E ela chorou copiosamente. E ela disse, eu tenho perdido a fé. Será que Deus, Leandro, existe mesmo? Porque olha os dias. É Covid. É o cara que invade a escola e mata as crianças. São as guerras. Cadê Deus nessa história? Eu disse, pois é. Ele está te esperando para trocar uma ideia. E ele dizia no sonho que ele ficava feliz de ter ouvido a voz dela. Enquanto ele conversava, eu fiquei feliz de ouvir a sua voz. Eu falei, olha, Deus ficou feliz de você questioná-lo, inclusive. Sabe, Jó, quando Jó começou, cadê Deus? Cadê? Por que você não faz? Por que você não faz? E Deus vem assim e dá uma de direita santa, né? E confronta, então, lá, sabichão, se você sabe do rolê, onde é que você estava quando eu lancei os alicerces sobre a terra? Você não é bom de pergunta? Onde é que eu estava? E você, onde é que você estava quando eu lancei os alicerces sobre a terra? E eu disse, olha, Deus está querendo trocar ideia com você. Prepara uma mesa de café, senta na mesa e vai conversar com Jesus. E eu tenho certeza absoluta, não porque somos bons, mas porque ele é bom e nenhum dos seus planos são frustrados. Ele não abre mão daquilo que ele planejou. Então ele vai ao encontro da ovelha perdida, do filho pródigo, ele vai em busca da dracma perdida, ele vai ao encontro. E graças a Deus por isso, porque ele veio ao meu encontro, ele vai ao seu encontro. Porque ele tem interesse em realizar todos os seus projetos. E aquele que começou a boa obra na minha vida e na sua vida, ele é fiel para completá-la. E a obra de salvação, de aperfeiçoamento, de santificação, não é sobre riqueza, não tem nada a ver com isso. O texto não fala sobre isso. O texto fala da edificação, de uma vida edificada, respaldada, alicerçada sobre a rocha. E ele não abre mão da gente. Glória a Jesus por isso. Pecadores, miseráveis, desculpem quem se escandaliza com isso, mas eu sou um pecador miserável, carente, desesperado pela graça de Jesus. Ele é fiel para completar a boa obra na minha vida e na sua vida. Ainda que você esteja vivendo dias difíceis, como eu estou vivendo, fraco, mas frágil, né? Tive crise de ansiedade um tempo atrás. O bagulho é louco, né? O bagulho é louco. Mas Jesus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Graças a Deus, porque ele ama. Mas o que eu quero falar é sobre jardim, Tom. Na verdade, o que eu quero falar é sobre fomos chamados para frutificar. Nós fomos chamados, eu e você, nós que nascemos de novo, que fomos gerados pelo Espírito,
fomos chamados para frutificar. Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, não só para que fôssemos salvos, e esse não só não significa pouca coisa, mas essa salvação é o início de uma vida transformada, o início de uma vida mudada, o início de uma vida santificada, o início de uma vida chamada para frutificação. A graça de Jesus é o que nos dá condição, é aquilo que nos habilita para a frutificação. Então, eu e você fomos chamados para frutificar. Isso só é possível porque nós estamos nele. Assim como um ramo que está ligado à videira, organicamente, naturalmente, ela produz uva. Nós que estamos enxertados, ou que fomos enxertados em Jesus, naturalmente, organicamente, frutificaremos. Jesus é a fonte. Jesus é a videira verdadeira. E o Pai, o Abba, ele é o agricultor, aquele que protege a videira. É aquele que defende a videira e os seus ramos. É ele quem aduba, é ele quem poda, é ele quem corta, é ele quem faz, é ele quem realiza, é aquele que coopera para que a videira frutifique. E vamos ler então o texto, Evangelho de João 15, nós vamos ler do 1 ao 8. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê ainda mais fruto. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, e se não permanecer na videira, vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes serão concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Quero orar mais uma vez. Cristo Jesus, videira verdadeira, na qual fomos enxertados. Nós te agradecemos pelo privilégio de termos sido enxertados, por termos sido amados, salvos pelo Senhor e teu sacrifício. Nós não podíamos, nós não conseguiríamos. Na verdade, o que nós merecíamos era o inferno. Mas o teu amor, Senhor, venceu a morte e nos tomou para si, concedendo a nós, teus filhos, a vida em abundância. Nós te agradecemos, Senhor. E te pedimos, Deus, que nos ajude a sermos ramos que frutificam, e frutificam muito, como diz a tua palavra. Que o Senhor nos dê o coração submisso aos períodos necessários de poda, que nós confiemos no Senhor e no teu trabalho. Ainda que nestes momentos de poda haja dor, haja lágrima, desconforto, que nós confiemos no teu caráter. E o teu caráter, Deus, é bondade, é amor. Em ti, o Senhor faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Nós, aqueles que fomos chamados segundo o seu santo e poderoso propósito, dá-nos a graça, Senhor, de nos submetermos ao momento da poda. E que o nosso viver seja uma vida que glorifique ao nosso Pai, que está no céu,
mas não só no céu, mas também aqui, nos guardando, nos protegendo, nos acolhendo, nos visitando, nos tomando para si, nos corrigindo, porque o Senhor é um Pai responsável, é um Pai que tem por objetivo forjar em nós um caráter aprovado. Nós te agradecemos por isso, Senhor, e descansamos na tua bondade, porque a tua palavra diz que bondade e misericórdia nos perseguirão todos os dias da nossa vida, e nós descansamos na tua palavra e na tua vontade, no teu amor e no teu caráter. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. E é interessante a gente pensar que quando Jesus diz eu sou, ele também nos faz pensar sobre aquela afirmação lá do Antigo Testamento, do Êxodo, que ele diz, eu sou Yahvé. Jesus está dizendo quem ele é. Ele é a videira verdadeira. Essa ideia de conexão do Deus, do grande eu sou. Ele está revelando aos homens quem ele é, e ele é o eu sou. Ele é o eu sou, ele é o que ele diz que ele é. E ele está dizendo aqui para a gente que ele é a videira verdadeira. Uma frase semelhante, né, quando ele fala com Moisés, diga ao povo que eu sou, aquilo que eu digo que eu sou. E ele está dizendo para a gente aqui quem ele é, ou uma parte de quem ele é, uma manifestação de quem ele é. Ele é a videira verdadeira. E se tem a videira verdadeira, existe a videira falsa, possivelmente. E podemos pensar que as videiras falsas são coisas, são lugares, são posições, são ambientes onde nós buscamos satisfação, onde a gente busca a completude, o preenchimento, o sentido, a busca pelo preenchimento do vazio, dos conflitos existenciais. Quantas vezes nós fazemos isso, mesmo nós que conhecemos o eu sou, nos pegamos procurando coisas, quando eu tiver o casamento, assim eu serei feliz e satisfeito. Quando eu tiver aquele trabalho, aí sim eu serei satisfeito. Quando eu... Né? E eu entendo que a gente precisa de muitas coisas, ou melhor, que a gente quer muitas coisas e não tem nenhum problema em querer casar, em querer ter um bom trabalho, em querer coisas... É lícito, não é pecado. A grande questão é que muitas vezes nós depositamos o nosso coração nessas coisas, achando que quando nós alcançarmos, aí sim nós estaremos satisfeitos. E onde está o nosso coração? Ali também estará o nosso tesouro. E naquele momento não era diferente dos nossos, ou muito diferente dos nossos, as pessoas continuavam procurando preencher o vazio, às vezes em deuses falsos, mas não diferente de nós, procurando em posições, lugares, conquistas. E com isso nós vamos nos distanciando da videira verdadeira, da videira cheia de vida e que de fato produz uvas deliciosas, que de fato produz videira, uva verdadeira. Buscamos uma vida que talvez esbanje aparência, esbanje, sei lá, ostente lugares, mas Jesus nos chamou para estarmos firmes na videira verdadeira. Porque ele é a videira verdadeira e é nesse lugar onde nós encontramos a vida e a satisfação verdadeira. No versículo 2 ele diz, todo ramo que não dá fruto ele corta. E o contexto aqui é interessante porque Jesus estava prestes a ser crucificado.
E dentre os entendimentos que se tem desse texto, o que eu mais acredito fazer sentido para mim é que Jesus sabia quem estava de fato enxertado na videira verdadeira, frutificando, e aquele que parecia estar enxertado na videira verdadeira. É possível que Jesus estivesse confrontando Judas, porque dentre aqueles que estavam em Jesus ou com Jesus, havia ali um traidor. E Jesus disse: aquele que não dá fruto, ele é cortado e lançado ao fogo. E por isso eu penso que Jesus está falando acerca de Judas. E talvez de pessoas que vão para a igreja, vivem uma vida de aparência, que cooperam. Não é porque Judas era um cooperador. Judas participou de milagres, Judas viu milagres. É possível que Judas tenha expulsado demônios. É possível que Judas tenha cooperado na cura de enfermos. É possível. Ele andava com Jesus, era uma rotina na vida dos discípulos, isso acontecia. Mas ainda assim, mesmo tendo essas diversas experiências, mesmo tendo sido talvez usado por Deus, em nome de Jesus, para fazer grandes coisas, é possível. E certamente Judas não estava frutificando. E eu acho legal a gente pensar acerca disso, porque muitas vezes a gente pensa em frutificar, em fazer coisas para Deus. Mas o texto nos faz entender, ou nos faz pensar que não, que frutificar não é necessariamente fazer coisas para Deus. Nos faz pensar que não necessariamente é você fazer parte de grandes movimentos. Não que isso não possa acontecer na vida de alguém que esteja frutificando, mas não é sobre isso. Jesus nos chamou para sermos ramos frutíferos. O chamado de Jesus é para que sejamos e não para que façamos. É ser, e naturalmente a gente vai fazendo. É orgânico o negócio. Mas Judas talvez se confundiu, e muitos outros talvez estejam confusos, que o chamado para frutificar seja fazer coisas, mas não é. Não é sobre fazer, é sobre ser. Alguns estão fazendo muito, mas estão perdidos dentro de casa. Outros estão em destaque. Têm os seus ministérios consolidados, elogiados. Isso não significa necessariamente que você esteja frutificando. Porque Judas era identificado. Ele era classificado como um discípulo de Jesus. Mas eu não creio que alguém que está em Jesus é desconectado de Jesus. Eu não acredito que alguém perca a salvação. Na teologia que eu acredito, não. Eu não acredito. E não acredito por causa do sangue de Jesus, que é poderoso sobre tudo e sobre todos. Então, estar na igreja ou até mesmo andar com Jesus não necessariamente te faz alguém que está enxertado na videira, porque Judas andou com Jesus, fez coisas para Jesus, mas não estava enxertado na videira verdadeira. E a sua vida nos faz pensar isso, as suas escolhas nos faz pensar isso. Traiu Jesus, vendeu Jesus. Como assim? E um amigo me disse uma vez, né? A gente estava cuidando de uma pessoa e essa pessoa também disse, olha, não dá mais, igreja não dá mais para mim. E esse cara tinha muitas experiências com Deus, muitas mesmo. E o amigo disse, Leandro, mas não é possível, ele viu. Lembra aquele dia? O que ele experimentou com Deus, o que Deus fez na vida dele. E eu disse, experiências não transformam corações. É conversão que transforma o coração. Judas teve experiências, mas não significa que ele estava convertido a Jesus. E ele teve o melhor líder possível. Quem é melhor que Jesus, cara?
E às vezes a gente fica tão triste, né? Que alguns irmãos se distanciam, se enfraquecem, e acho que esse é o momento, não sei, na igreja de vocês, acho que isso não acontece por aqui, como dizem, mas lá na minha comunidade, algumas pessoas enfraqueceram, se esfriaram. E às vezes a gente pensa, né? O que será que a gente deixou de fazer? Será que no que a gente errou? Onde a gente está errando? E nem sempre tem a ver com a gente. Líderes, nem sempre tem a ver com a gente. E eu não quero que nós não sejamos excelentes, intencionais, que não busquem. Não tem a ver com isso, mas eu quero dizer que nós somos limitados. Judas andava com Jesus e traiu Jesus, abandonou Jesus. Quem somos eu e você na fila do pão quando comparado a Jesus? Então eu quero dizer aos líderes, nem todo desespero que você carrega ou que você esteja carregando, se você estiver carregando, tem a ver com você. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo não é o pastor, não é a pastora, não é o evangelista, não é a música, não é a melhor pregação, não é a melhor igreja, não é. Quem convence é o Espírito Santo. E Judas estava andando com Jesus. Triste, mas alguns serão cortados e lançados no fogo. E isso também é necessário que aconteça. É necessário que aconteça. Não significa também que Deus tenha prazer. Pelo contrário, Deus não tem prazer na morte do ímpio antes que ele se converta, se arrependa. Então, essa parte do texto está voltado para esses que talvez estejam na igreja fazendo coisas para Deus, mas não tiveram, de fato, encontro transformador com Jesus. Podem fazer muitas coisas para Deus, mas não significa que estão em Deus. Por isso eu não acho que fala sobre perda da salvação. Eu acho que só reforça que não é sobre fazer, é sobre ser. É sobre ser quem nós somos. Quem nós somos. E que Jesus nos faça sermos os ramos que estão agarrados nele. E quando eu quiser desagarrar, que a seiva me grude de novo. Para que eu não descole de lá. Para que, naturalmente, eu frutifique. Então, frutificar não tem a ver com o quanto você faz, mas o quanto você se rende. Frutificar não tem a ver com seu ativismo desenfreado. Aliás, isso pode ser uma carência. Isso pode ser um desespero, um desejo grandioso de ser reconhecido e valorizado. É o desejo de impressionar a Deus com o seu trabalho. Lembra de Marta? Na cozinha, desesperada nas panelas, suando, enquanto Maria estava sentadona ali, só comendo de Jesus. E Marta, eu imagino Marta, essa menina idiota, ai, tô aqui preparando as comidas e essa menina fica sentada. Não é possível que Jesus não vai falar nada. Eu vou dar na cara dela, né? Peraí que eu já sei que eu vou acabar com essa farra agora. Jesus, você não tá vendo que ela tá parada? Dá um esculacho nela aí. Marta, não viaja. Sério mesmo que você quer me impressionar com a sua comida? Ah, Marta. Maria escolheu a melhor parte. Senta aqui, mulher. Senta aqui. Ela tá comendo de mim. Tudo bem, você faz uma comida incrível, eu estou muito feliz com a sua comida, mas não é sobre fazer, Marta. Acha mesmo que a sua lasanha bolonhesa vai me conquistar? Eu te amo, Marta, e ponto. Eu te amo e ponto. Eu te salvo e ponto. Senta aqui.
Imagina a Maria. Às vezes a gente quer impressionar Jesus, né? A gente quer merecer Jesus, a gente quer merecer a salvação. A gente quer merecer perdão. A gente quer merecer ser discípulo. Senta, aprende com Jesus. Troca as panelas pelos pés. Troca as panelas pelos pés. Bem, e ainda ele diz que aqueles que são, ou aqueles que dão fruto, é podado. Minha avó, Dona Dalgisa, que tem 91 anos, vai fazer 92, na casa dos meus pais, no fundo da casa dos meus pais, tinham algumas árvores frutíferas. Tinha pé de manga, goiaba, pitanga, amora. Era muito grande. Era, não é? É muito grande o quintal dos meus pais. E minha avó morou muitos anos na nossa casa. E chegava um determinado momento, que eu não me lembro qual era, mas ela subia com um facão, porque ficava na parte de cima, e dava umas marretadas na árvore, na mangueira. E tá, e subia na árvore, e eu falava, vó, você vai matar a planta. Vó, para de matar. Ela falou assim, você não sabe. A gente machuca a árvore para fazer ela chorar. Os frutos são o choro dela. Então, quando a gente machuca a árvore, é que ela dá fruto. Agora, mais velho, eu entendi a explicação dela. Eu preciso podar. Eu preciso cortar os galhos infrutíferos, secos, que não produzem, para dar espaço para o novo. Tem que cortar e não cortar de qualquer jeito, porque se você corta, você mata, você precisa podar. E existe uma diferença gigante entre cortar e podar. Quando você corta, você mata. Quando você poda, você gera vida. Mas isso não significa que seja tranquilo, porque a árvore chorava, descia a seiva. E dava fruto. Tanto que a gente distribuía manga na rua inteira. Aquelas mangas coquinhos, a gente distribuía na rua. E dava muita, muita manga. A gente fazia geladinho de manga, mousse de manga, suco de manga, manga verde com sal. Não tinha mais criatividade para tanta manga. Jesus faz isso com a gente. Quando a gente frutifica, nós somos podados. E o que é ser podado? O que é ser podado? É o momento em que Jesus começa a arrancar coisas da gente, coisas que nos impedem de frutificar. Pode ser um pecado que a gente vai carregando e Jesus diz, agora, isso não dá mais. Chega, acabou. Algum comportamento, mudança de mentalidade, até de relações. Jesus pode distanciar-nos de pessoas que estejam nos impedindo de frutificar. Um relacionamento tóxico, não santo, que não glorifica a Deus, que não te direciona para Jesus. As más companhias corrompem os bons costumes. Jesus pode te tirar de um lugar importante para você, sei lá, do seu emprego. Porque ele quer que você frutifique mais. E aquele lugar não te cabe mais. Mas é importante para mim, Jesus. Jesus não está primeiramente preocupado com o nosso conforto. Esse não é o maior objetivo, a maior preocupação de Jesus. A maior preocupação ou intenção de Jesus é que nós cresçamos e frutifiquemos. E se para crescer e para frutificar
Será necessário tirar coisas que são importantes para você, mas não para ele? Ele vai tirar. Ele vai arrancar. Ainda que te faça chorar. Ainda que seja muito importante para você. Ainda que o coração de Jesus doa. Mas ele é responsável. Ele é cheio de verdade, de amor. Às vezes a gente faz isso com os filhos, né? Nós que somos pais. A gente vai embora, filho. Mas agora que eu comecei a brincar. Chegamos 8 horas da manhã, 9 horas da noite. Mas agora que ficou legal. É hora de ir embora. Eu acho que você não gosta que eu seja feliz, né? Eu gosto muito, filho. Por isso que eu estou aqui desde as 8 da manhã. Mas é importante a gente ir embora. Tem hora para tudo. Pai, amarra meu cadarço? Não, filho, agora você vai amarrar. Mas, pai, eu não sei amarrar direito. Você vai tentar. Tenta. Faz assim. Faz assado. Mas você faz mais rápido, porque eu fiz bastante tempo. Agora é a sua vez. Mesmo que devagarzinho. Depois você faz rápido. Coloca o uniforme da escola, Miguel. Mas eu gosto que você é quentinho, papai. Coloca para mim. Não, filho, você já tem 7 anos, cara. Você já pode colocar o uniforme. Essas são as podas. Jesus vai desenvolvendo em nós maturidade. Tem coisa que você vai ter que fazer. É Jesus modificando você, quebrando você. Está na hora de crescer, é hora de frutificar. Você vai ter que resolver algumas coisas. Se posicionar diante de coisas. Às vezes perder, a fim de que o santo propósito seja estabelecido. 3, vocês estão limpos pela palavra. E a palavra faz isso com a gente, né? Nos confronta, nos exorta, nos chama atenção. Eu li uma coisa em Provérbios que eu nunca tinha lido. Ou se eu li, nunca foi com o mesmo gosto que eu li dessa vez. Eu já li Provérbios algumas vezes, mas desses tempos aí eu li o Provérbios 22, acho que 23, que ele fala que o agricultor que espera o melhor tempo não semeia, e aquele que observa as nuvens não colhe. Às vezes a gente fica esperando o melhor momento, a melhor era, né? Ficar agora, né? Eu tenho dificuldade de decisão, e eu entendi Deus dizendo, cara, tem coisa que você tem que fazer, entendeu? Mas eu não me sinto preparado, Jesus, para isso. É assim mesmo. Você vai sendo preparado no caminho, você vai sendo preparado no processo, vai fazer. A palavra nos confronta, nos corrige, nos exorta, nos limpa. E a ideia de limpar aqui, porque no processo de poda acontece a limpa, né? No caso das videiras, elas podem crescer para baixo, né? Porque são ramos. E quanto mais perto do chão, mais sujeira, mais sombra. E isso impede fotossíntese, impede a árvore, né? a rama, o ramo, crescer devidamente, frutificar devidamente, ficar perto de predadores, podem ser comidas, destruídas. Então a palavra nos coloca no caminho que a gente deve andar, nos direciona para o lugar correto. Nós estamos continuamente sendo limpos pela palavra. E então, Leandro, qual é o caminho para a gente frutificar? O caminho para frutificar está no verso 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. O caminho, então, para sermos frutíferos é permanecermos em Jesus.
Então não é você quem faz, é Ele quem faz através de você. Não é você quem faz, é Ele quem faz através de você. O ramo só frutifica se ele estiver bem preso, se alimentando da videira. É nesse lugar, então, irmãos, permaneçamos em Jesus. Talvez nós estamos vivendo um tempo de poda, um tempo de dor, um tempo de lágrima. Mas permaneça em Jesus. O que a gente também diz para o Miguelzinho: filho, você não vai descer. E por que eu não posso descer? Por que não? Mas por quê? Você confia no seu pai? Confio. Então você não vai descer. Entenda que eu estou decidindo porque eu estou cuidando de você. Talvez você não entenda, ainda que eu tente explicar para você, você não vai querer entender. Então confia em mim. Então ouça Deus dizendo: tá doendo? Você não está entendendo, está perdendo, mas você confia nele. Acho que é Brain Morning, eu não lembro se é esse do Evangelho Maltrapilho. Acho que é esse o nome dele. Tem um livro dele que fala sobre confiança cega. E é muito legal. E a gente, às vezes, precisa confiar cegamente em Jesus. Existem momentos que a gente não consegue ver nada, nem entender nada. Mas você confia em Jesus. Quem é Jesus? Começa a trazer à sua memória quem é Jesus. Ah, ele é amor. Ele é misericórdia. Ele é o príncipe da paz. Ele é a estrela da manhã. Aquele que aponta o caminho. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Traz à sua memória. Olhe para Jesus quando você não estiver entendendo nada. Olhe para Jesus. Confia no caráter de Jesus. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que ele está fazendo. Mas não faz sentido. Nenhum sentido. Para você, não. Para mim, não. Mas eu confio no caráter dele. Ainda que a figueira não floresça, ainda que falta fruto na vide, que não haja pastagem, todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Quando não faz sentido nenhum. É fácil isso? Oh, super fácil, né? É lindo falar. Mas quando a gente está no processo, que desespero, né? Mas eu tenho aprendido que não é a alma que define. Lembra do salmista? Canta minha alma. Alma, emoção. Às vezes a nossa alma só quer chorar. Às vezes a nossa alma só quer reclamar. Mas você tem autoridade sobre a sua alma. Você pode forçá-la a cantar. Você já cantou sem vontade? Eu já. Eu já preguei sem vontade, já orei sem vontade, já fiz jejum sem vontade. E eu lembro de diversos momentos que eu comecei sem vontade. E eu saí de lá: Jesus, obrigado. Obrigado. A situação não foi mudada, mas os meus sentimentos foram mudados. O Senhor veio e colocou em ordem. Organizou minha cabeça. Às vezes eu tive que insistir. Tipo atividade física, sabe? Eu detesto atividade física com toda a minha alma. Detesto. O pessoal fala: não, chega um momento que você vai para a academia, que você vai feliz. Nunca chegou esse momento na minha vida. Nunca. Nunca chegou. Não, se começa a andar, putz, eu não consigo viver sem. Ah, eu consigo fácil. Fácil, mas assim, com muita facilidade. Eu vou porque tem que ir. Mas, de fato, chega um momento que você fala: hoje foi legal. Dos 30 dias, hoje foi legal. Né? Aí você olha: aquela roupa que não servia, está servindo.
Foi legal, tá sendo legal. Mas é fácil? Não. Então, eu não sei se é a melhor palavra, mas seja automático ou seja disciplinado. Faça porque tem que fazer. Faz a sua alma cantar. Começa a trazer à memória o que pode gerar esperança. Começa a lembrar de mensagens, começa a lembrar de promessas, começa a lembrar de experiências. Mas não é para viver no passado, porque o melhor, né? É tolo ficar lembrando do passado, diz também em Provérbios. Ah, porque no passado que era bom. Isso é tolice. Também não gosto de ouvir isso, porque eu amo o passado. Eu sempre digo que eu nasci na época errada. Eu detesto internet, ficar mandando WhatsApp, eu detesto, mas é nessa época que eu nasci, né? E como o Esther nasceu, quem sabe para um tempo como este você não foi também, né? Foi para um tempo como este que eu e você estamos aqui, para cooperarmos para o projeto de Deus nessa terra. Vamos viver, traz à memória o que te traz esperança. Escreve promessas, enche sua casa de... Não promessa, né? Eu sou cabeça e não cauda, não essas coisas. Estou falando de promessas mesmo, de que Jesus vai voltar, de que Ele está comigo, de que ainda que eu ande pelo vale de sombra e de morte, Ele está comigo, Ele é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, que ainda aqueles que morram, aqueles que permanecem em Jesus, ainda que morram, viverá. Traz a memória. Eu duvido que você não vai ficar bem. Sabe por quê? O Espírito Santo intercede por nós. Não são só palavras. Não é qualquer palavra. Não é qualquer mensagem. Não é autoajuda, é ajuda do alto. E você vai trazendo a sua memória. Faz de forma disciplinada. Porque eu tenho certeza que vai chegar um momento que você vai estar cheio de Deus de novo, cantando de novo, orando de novo, crendo de novo, incentivando quem está do seu lado. E uma coisa que eu tenho aprendido mais intensamente, não lute sozinho. Tá fraco? Não fique fraco calado. Grite pedindo ajuda. É melhor ser dois do que um. Porque se um cair, o outro levanta. Tá fragilizado? Pede ajuda, cara. Pede ajuda. Assim a gente vai permanecendo juntos e vamos frutificando junto. Permanecendo na videira, a vida de Deus vai fluindo através de você. Você não para diante de uma videira e fica, dá uva, dá uva, dá uva. Não, é natural que ela vai dar uva. Assim como era natural na minha casa, a manga vir, passou pelo processo de poda. Era natural. E por que é natural? Porque ela é uma árvore que gera manga. Então, nós que estamos em Jesus, é natural que nós vamos produzir fruto. É natural. É natural. No 5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. No 6, se alguém não permanece em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Judas. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Aí, quem gosta de uma distorção vai dizer, agora que eu tenho Jesus, eu não posso sofrer, eu quero as melhores... Não, não é sobre isso. Não é tudo de qualquer jeito. É permanecendo em Jesus. Ou seja, a videira gera uva. É o produto da videira.
Isso quer dizer que quando nós permanecemos em Jesus, os nossos desejos vão ser os desejos de Jesus. O nosso coração vai se alinhando com o coração de Jesus. Não vai mais ser sobre o que eu quero, mas é sobre o que ele quer e do jeito que ele quer. Então permaneça em Jesus. A irmã disse, né, que está passando por um problema com o irmão. Como é difícil, em alguns momentos, pedir pela vontade do Senhor. Existem momentos que são duros, como esse. Né? Tá tão difícil, Senhor, mas seja feita a tua vontade. Não é fácil, não. Não é fácil. Mas eu tenho uma convicção, irmã, e eu quero te ajudar a trazer à memória uma verdade. Independente do final, Jesus é tão bom que se for para a vida, ele vai dançar e celebrar com você. Mas se não for, ele vai abraçar e consolar você, porque ele diz que ele consola. Ele é o consolador. Ele abraça, ele envolve. Quantas vezes nós perdemos também e fomos consolados? Ficamos chateados com Jesus, né? Às vezes, eu já fiquei chateado com Jesus. Triste com Jesus, de não entender. Mas o amor dele me venceu. E aí é isso, né? Eu continuo crendo, confiando. E acho que essa é a maior manifestação de fé. E de coração entregue a Jesus. Quando as coisas não acontecem do jeito que eu pensei, mas eu continuo. Então, minha irmã, eu tenho convicção de que independente do que acontecer, vai ser um tempo de experiências marcantes e profundas com Jesus. Marcantes e profundas com Jesus. Serão testemunhos como esse que você contou para a gente hoje, né? De compartilhar a experiência na comunidade. Tenho certeza que nascerão histórias incríveis por meio dessa sua história. De testemunho, de encorajamento, de consolo, de graça. Porque nas mãos de Jesus, nada é desprezado. Nada. Ele faz vinho sem uva. Ele não precisa daquilo que é essencial para a gente, para ele transformar e fazer milagre. Porque como é que faz vinho sem uva? Não sei, mas Jesus sabe. Ele é especialista nessas coisas. Que a graça e o encorajamento do Espírito invada o seu coração para esse momento. E que muitas histórias nasçam desse momento também. Já quero ouvir depois o que Jesus vai fazer através dessa história. Permaneçamos em Jesus. E com isso, no 8, o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Então, se não é o que eu faço, é quem eu sou, como é que isso acontece? A gente lembra de Gálatas, do fruto do Espírito. Então, frutificar não é fazer, é ser parecido com Jesus. Então, parece que esse texto nos convida a uma vida de total derramamento, de total dependência, de total entrega. Uma entrega cega, sabe? Que nem criança que se joga no colo do pai. Tipo, eu me jogo, crendo que ele vai me sustentar, crendo que ele vai me amparar. Então você e eu fomos chamados para essa vida de frutificação. Que em nossa vida Jesus seja visto, que sejamos confundidos com Jesus.
onde quer que nós estivermos, independente da situação, porque Ele é Deus de vale e de montes. Ele é Deus de vale e Deus de montes. Ele é. Então eu quero encorajá-los a permanecer firmes em Jesus. Porque é assim que o mundo vai ver que nós somos discípulos. Como assim vocês conseguem ficar crentes em Jesus no meio dessa pandemia toda? Desse colapso todo? Olha, eu não presto não, mas eu oro, Jesus dá um jeito no meu coração, Ele me traz as verdades, me traz entendimento, revelação, e eu me posiciono assim, Ele me ajuda. Ele me ajuda. Eu só permaneço, é Ele quem faz. Eu só me rendo, é Ele quem frutifica. Não é sobre mim, é sobre Ele. Só existe uva, porque existe a videira. Então não é sobre a uva, é sobre a videira. E eu quero e oro em nome de Jesus, que permaneçamos na videira, para que o mundo veja que existe uva boa, mesmo em meio a tantas videiras falsas, e que possam comer da gente, que possam beber da gente. Porque videira gera vinho, e vinho tem pelo menos 2 símbolos, a alegria e o Espírito Santo. E se tem algo que crente sabe fazer, é celebrar. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, que sejamos alimento e que sejamos alegria. Porque somos videira, somos uvas, uva verdadeira, uva boa, que sacia a fome, mas que também leva alegria. Que Jesus nos abençoe, para a glória do nome dele.
todo bem da terra. A alegria do Senhor é nossa força. A alegria do Senhor é nossa herança. A alegria do Senhor é nosso canto. Aleluia, aleluia, aleluia. Sempre foi pelo Senhor e sempre foi a tua vontade, Jesus. Senhor, estou impressionado, Senhor. Estou impressionado. Parece, Senhor Deus, que o Senhor manifestou a tua graça sobre nós nesta tarde. O Senhor respondeu às nossas dúvidas que fizemos no estudo. O Senhor respondeu que estar em Cristo. O Senhor nos deu da tua presença, Senhor. E nós nos derramamos a Deus. E agora, Senhor, o Senhor nos deixa transbordar de gratidão, Senhor. Tudo pelo Senhor. O Senhor é tudo em todas as coisas. Obrigado, Senhor. Obrigado por este tempo. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelos nossos irmãos. Obrigado, Senhor Deus, pelo Leandro. Obrigado pela inspiração do teu Espírito. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que é viva em todo o tempo. Obrigado pela presença transformadora, arrebatadora, inspiradora. Obrigado pela presença acalentadora e protetora. A palavra que nos protege de nós mesmos, que protege dos nossos maus pensamentos, é o Senhor, a palavra. Te bendizemos e te glorificamos, Jesus, por tão grande amor e pelo Espírito Santo sobre nós. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Que seja sobre nós a tua graça, que a misericórdia de Deus permaneça conosco, que sejamos abraçados a Deus e que abracemos a Deus em teu nome para a tua glória. Oramos no precioso nome de Jesus e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja conosco e conosco permaneçam agora e sempre. Amém. Amém.